Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, todo mundo bem, todo mundo tranquilo, como é que vocês estão? Vocês estão bem, vocês estão na paz? Nós estamos mais uma semana na presença do Senhor, tendo a oportunidade de fazer menção da palavra de Deus, e você já sabe que todas as quartas-feiras, às 2 horas da tarde, eu entro ao vivo pelas minhas redes sociais, precisamente pela minha página no Facebook, pr.rodrigosantana com 2 N's, e também pelo Instagram. Eu estou ao vivo agora pelos dois, tanto pelo Face quanto o Instagram. Se você está me assistindo agora pelo YouTube, já dá o seu like, se inscreve no meu canal, compartilha com seus amigos, para que mais pessoas sejam edificadas através da palavra de Deus, beleza? O texto que está no meu coração está em 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo 25, que diz assim: E diziam os homens de Israel: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. O versículo que eu acabei de ler está em 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 25. Preste atenção aqui. Eu quero falar sobre o quebra-cabeça de Deus. O quebra-cabeça de Deus. Existem coisas que Deus faz que a gente não consegue entender no momento. E por não conseguir entender, nós questionamos o método como Ele faz. E esse versículo aqui deixa claro para nós como Deus ele vai montando peças, sabe? Deus vai encaixando as coisas até que o propósito dele se cumpra. Você vai entender. O versículo que eu li aqui, do capítulo 17, verso 25, os israelitas estão questionando entre si. Estão falando de um homem que está afrontando Israel. Você sabe que esse homem é Golias. Golias está afrontando o povo de Israel, convocando um homem para lutar contra ele. Mas por causa do seu tamanho, da sua força, da sua altura, da sua capacidade de batalha, do seu histórico de vitórias, os israelitas estão com medo de Golias. Não querem enfrentar o gigante. Só que o rei de Israel, ele havia feito uma proposta dizendo que aquele que matar o gigante, que lutar contra esse homem e vencer Golias, a casa dele vai ficar isenta de impostos e ele vai ter o privilégio de se casar com a minha filha. Veja, eu estou contando uma história para você de frente para trás. Saul está dizendo o seguinte: aquele que vencer Golias, a casa dele vai ficar isenta de impostos e eu vou dar a mão da minha filha para se casar com ele. Vamos para 1 Samuel, capítulo de número 16. Deus vai enviar Samuel e vai dizer ao profeta: até quando tu vai ter dó de Saul, tendo eu já rejeitado? Pegue agora, enche o teu vaso de azeite e vem, porque dentro da casa de Jessé, um dos filhos eu separei para ser rei. Preste atenção. Samuel vai encher o vaso de azeite, vai na casa de Jessé. Ele vai ungir Davi para se tornar rei de Israel. Ele consagra Davi. Só que quando você lê esse texto e você conhece um pouquinho de monarquia, não precisa nem ser muito, precisa ser só um pouquinho, isso já gera em você um questionamento. Se isso gera para mim um questionamento, eu que tenho pouco conhecimento, imagina quem vivia dentro da cultura nessa época. Nessa época. Imagina, Davi recebeu uma unção para se tornar rei de Israel. E quem consagrou Davi foi nada mais, nada menos do que Samuel, um dos profetas mais respeitados nessa época. Respeitadíssimo. Samuel é tão importante para a história que a transição de juízes para reis vai acontecer através de Samuel. Né? É o próprio Samuel que vai transicionar esse período de juízes para período de monarquia. É um homem importantíssimo na história.
E é o mesmo que vai ungir Davi para se tornar rei de Israel. Agora, imagina o choque cultural aqui na cabeça de Davi. Quem ungiu ele foi um profeta reconhecido. Quem ungiu ele foi um homem de Deus. Quem separou ele para o ministério foi um profeta, debaixo da direção de Deus. Mas a questão é, Deus fez uma promessa contra a lógica que ele vivia naquele tempo. Porque Davi está inserido dentro de uma cultura monárquica. Vou melhorar a expressão. Ele está inserido dentro de uma cultura onde há monarquia. Ok? Então, como é que funciona uma monarquia? Só pode ser rei se você for filho de rei. O reinado ele é passado de pai para filho. Tem que ter sangue real. Davi não tem sangue real. Davi não tem familiaridade com o rei. Davi não é ligado à realeza. Jessé não tem nada a ver com a descendência de Saul. Nada a ver. Só era rei no período monárquico, ou no período da monarquia, quando um homem ele era filho de rei, tinha descendência de rei, ou ele tinha alguma coisa ligada à familiaridade real. O sangue dele era real. Aí de repente Deus usa um profeta de longe dizendo, ó, você vai ser o rei de Israel. Olha que loucura isso. Isso é louco por quê? Porque não há lógica para que Davi se torne rei de Israel. Não há probabilidade para Davi se tornar rei de Israel, porque diante do protocolo da época, da cultura da época, deveria ser da descendência do rei. Aí aparece um gigante com o nome de Golias, que começa a afrontar a nação. Eu quero um homem que seja capaz de lutar comigo, eu quero um homem que seja capaz... E aquele que vencer, a nação daquele que perder será escrava daquele que vencer. Ele afronta o povo. Se não me falha a memória, acho que 40 dias, não era? 40 dias, né? Uma vez pela manhã, uma vez pela tarde, pela noite, não lembro muito bem, tem que pegar o texto aqui, né? Mas eram 2 afrontas por dia, acho que uma vez pela manhã, outra vez pela tarde, seguindo consequentemente esse período de afronta, afrontando o povo de Israel, não é isso? Ele vem afrontando, pedindo um homem para que um homem lutasse com ele, para que um homem se levantasse contra ele. Israel está com medo, ninguém consegue enfrentar Golias, todos estão com receio diante do tamanho das circunstâncias que estão impostas. Davi está chegando no arraial. Quando ele chega no arraial, o texto vai dizer que imediatamente ele assume a responsabilidade de afrontar, de confrontar Golias. Assim que ele pisa no arraial e ele percebe que Golias está afrontando o povo de Israel, Davi vai lutar, ele vai confrontar Golias, ele vai se levantar contra o gigante. Quando ele mata Golias, você vai entender onde eu quero chegar. Quando ele mata Golias, que ele levanta a cabeça de Golias, ele passa agora a gozar da promessa que o rei de Israel havia feito. Qual era a promessa? A promessa era só uma. Aquele que matar o gigante se casará com a minha filha, e a casa dele ficará isenta de impostos. Que é o versículo que eu li, capítulo 17, verso 25. Então, quando Davi mata Golias, ele passa a entrar no quebra-cabeça de Jeová. Por quê? Porque a partir do momento que ele mata Golias, ele se casa com a filha do rei. Quando ele se casa com a filha do rei, ele passa a ter probabilidade de se tornar rei de Israel. Por quê? Porque agora ele está ligado à realeza. Gente, isso aqui é muito tremendo. Isso aqui é muito tremendo. Por quê? Porque tem coisas que Deus faz lá atrás que a gente não consegue entender, que a gente não tem dimensão do que Ele está fazendo. Só que Deus, Ele trabalha assim, Ele vai montando quebra-cabeça, sabe? Ele vai montando as coisas. Por isso que eu digo que Deus não criou um Davi para Golias. Deus não está dando um Davi para enfrentar Golias, porque Golias está pedindo um homem para lutar com ele. Aí Deus levantou Davi e fala: vai lá, Davi, luta contra Golias. Não,
Esquece isso. Deus não está dando um Davi para Golias. Deus está dando um Golias para a mão de Davi. É uma questão de percepção. Porque Deus não está colocando Davi na mão de Golias. Deus está colocando Golias na mão de Davi. Golias é o troféu que Davi vai levantar para se casar com a filha do rei. Golias é o propósito que Deus havia estabelecido para Israel, para que Davi se tornasse rei de Israel. Golias é a promessa de Deus sobre a vida de Davi. É através de Golias que Davi vai vencer, que Davi vai conquistar e vai gozar da promessa que Deus havia prometido. É através de Golias que ele se casa com a filha do rei. É através de Golias que ele se encaixa no projeto de Deus, no propósito de Deus. Agora pensa comigo. Quando ele recebeu a promessa, ele não tinha condições nenhuma de se tornar rei. Ele era um homem de responsabilidade, ele era um homem de caráter, era um homem que estava trabalhando, cuidando de ovelhas, mas ele não tinha condições lógicas de se tornar rei. Aí Deus cria uma adversidade dentro do cenário de Israel para que Davi chegasse no trono. Tem coisas que Deus está permitindo acontecer na sua vida para que você chegue no trono. Tem coisas que Deus está permitindo se quebrar na tua vida para que você chegue no trono. Tem adversidades que é o próprio Deus que está criando. Não é diabo, não é demônio, não é inferno. É Deus que está criando. Que está fazendo alguém afrontar. Porque através desse Golias você vai chegar na promessa que Deus estabeleceu. No trono que Ele tem preparado. São adversidades que você passa que hoje você não consegue ter um entendimento e a profundidade do que esse problema vai te levar. Mas se não existisse um Golias na história, não ia existir uma coroa para Davi. Então Deus não está dando Davi para Golias, Deus está dando um Golias para Davi. O Golias é a forma que Deus está usando para cumprir promessa na vida de Davi. O Golias é a adversidade que Deus está usando para fazer Davi chegar no propósito. Às vezes você está reclamando porque você está passando por um gigante. Às vezes você está murmurando porque a coisa está travada. Às vezes você está questionando a Deus porque as portas estão fechadas, os problemas que estão indo ao teu encontro. Às vezes você está passando um deserto muito intenso e você não entende o porquê desse sofrimento. Por que esse gigante te afronta de manhã, te afronta de tarde. Por que você está 40 dias passando o mesmo processo, quando na verdade esse Golias ele vai te projetar para você chegar na promessa. Tem adversidades que é o próprio Deus que está criando para você chegar no propósito. Ele está montando o quebra-cabeça. Você recebeu uma unção lá atrás e você não sabe ainda para que recebeu essa unção, se nem condições você tem de assumir um trono. Só que Deus está formando um cenário de caos. Eu vou repetir isso. Deus está formando um cenário de caos. E há quem diga que só o caos é manifestado por demônios. Quem é que disse para você que é só o diabo que atua no meio de caos? Quem disse que Deus não usa a crise para levantar a coroa? Quem disse que Deus não usa gigante para te dar trono? Quem disse que Deus não permite afronta para cumprir promessas sobre a sua vida? Quem é que disse que Deus não é capaz de trabalhar no meio do caos? Esse problema que você está vivendo é uma escada que Deus está criando para você ir subindo e conquistando o projeto que Deus preparou para a sua vida. Você pode não perceber, mas está subindo a escada. Você pode não sentir, mas a escada você está subindo. Você pode não acreditar, mas você está subindo a escada. E na medida que os problemas aumentam, você está subindo cada degrau para alcançar o projeto que Deus preparou. Deus faz uma promessa para Davi e era uma promessa sem lógica. Davi não tem familiaridade com a realeza para se tornar rei de Israel. Até o momento que ele vai matar Golias. Quando ele mata Golias, ele se casa com a filha do rei. Quando ele se casa com a filha do rei, ele passa a entrar no plano real para futuramente ele ficar com o trono, ele se tornar rei. Você está entendendo? Que às vezes Deus
faz algumas coisas desandarem na sua vida. Às vezes Deus ele embaralha o quebra-cabeça. Às vezes Deus pega algumas peças assim, e vai tirando do lugar. Aí você fala, caramba, não estou entendendo nada do que estava acontecendo. Eu estava com isso, perdi isso, agora estou com aquilo, não estou com praticamente nada, e as coisas estão tudo embaralhadas, eu não consigo entender o que Deus está fazendo. Calma, você não está vendo, mas Deus está movendo algumas coisas. Deus vai juntar as peças, Deus vai unir as peças, porque tudo está ligado ao propósito. Deus não está levantando um Davi para Golias, Deus está dando um Golias na mão de Davi. Arregaça a tua manga, parte para cima desse gigante, porque esse gigante tem teu nome. Pode ir para cima desse problema, porque Deus está dando esse gigante nas suas mãos. A promessa que Deus preparou para você, ela vai se cumprir quando a cabeça desse gigante cair. Vai para cima dele, você não precisa ter medo, você não precisa achar que vai morrer, você não precisa achar que não vai dar certo, você não precisa achar que vai perder a estabilidade. Não. Deus só criou esse gigante para te honrar. Deus só criou esse problema para te exaltar. Deus só criou essa crise para que a promessa dele se cumpra sobre a tua casa. Há um projeto de Deus dentro dessa afronta. O quebra-cabeça está sendo montado e você vai gozar da promessa que Deus tem preparado para a sua vida. Por isso que existem coisas que você pode não entender agora, mas amanhã você vai entender como ele vem montando as peças. O quebra-cabeça de Deus, ele faz isso. Ele vai criando caminhos, ele vai colocando situações, ele vai desarrumando algumas coisas para depois arrumar certas coisas na nossa vida. Ele vai tirando aquilo que não é dele e acrescenta aquilo que é dele em nós. Ele vai ajeitando a nossa vida espiritual para nos preparar para o propósito. Esse gigante vai te preparar para a promessa. Essa crise vai te preparar para a promessa. Esse deserto vai te preparar para a promessa. Esse sofrimento vai te preparar para a promessa. As dificuldades vão te preparar para a promessa. As tristezas vão te preparar para a promessa. As portas fechadas vão te preparar para a promessa. As humilhações que você teve que engolir calado vão te preparar para a promessa. As palavras de amargura vão te preparar para a promessa. As derrotas vão te preparar para a promessa. As afrontas vão te preparar para a promessa. As lutas vão te preparar para a promessa. Os gigantes vão te preparar para a promessa. E termino dizendo uma coisa. Você já percebeu que só quem poderia derrubar aquele Golias era Davi? Só quem poderia matar aquele gigante era Davi. Mas ninguém iria matar aquele Golias. Se alguém tentasse se levantar contra o gigante, iria morrer. Por quê? Porque Deus preparou aquele Golias para Davi. Deus preparou aquele gigante para Davi. Se alguém tentasse entrar na guerra que não era dele, as pessoas iriam se machucar. Porque aquele problema Deus preparou para Davi. Não adianta as pessoas tentarem resolver os problemas por você. Não adianta você pedir ajuda para os outros para derrubar os seus gigantes. Não adianta você dizer, Eliabe, Samar, vem cá derrubar esse Golias. Eliabe não tem autoridade para derrubar esse Golias. Samar não tem autoridade para derrubar esse Golias. Não há ninguém em Israel que vai vencer esse gigante a não ser Davi. Existem gigantes que Deus permite para você derrubar. E não adianta você pedir ajuda ao teu pastor, pedir ajuda ao teu pai, pedir ajuda à tua mãe, ficar ligando para a mulher de oração e dizer, irmã, ora por mim não vai resolver teu problema. Assume a responsabilidade, parte para cima desse gigante, porque tem promessa para se cumprir sobre a sua vida. Assuma as suas guerras. Não adianta você tentar envolver as pessoas nos problemas que você tem que resolver. Tentar passar teus problemas para o teu pai, tentar passar tuas responsabilidades para tua mãe. Não, é você que vai derrubar esse gigante. Existem lutas que você tem que assumir a responsabilidade delas. E não adianta você ficar envolvendo essas pessoas, porque outras pessoas não têm autoridade para resolver os seus problemas.
Por mais que amigos venham te amar, por mais que pessoas da tua família venham te amar, elas não vão derrubar Golias. É você que tem que se levantar e derrubar esse gigante. É um desafio que Deus está colocando sobre a sua vida, para que através dessa crise você cresça. Até porque ninguém cresce sem crise. Não há crescimento sem incômodo. Não, repito a frase. Não há crescimento sem incômodo. Você quer crescer, mas não quer se incomodar, não quer sofrer. Quer crescer? Então você vai se incomodar com problemas. Você vai se incomodar com um gigante que está te afrontando. Assuma esse desafio que Deus criou para você. Deus não está permitindo esse gigante para você morrer. Deus não está permitindo esse gigante para você sofrer. Deus não está permitindo esse gigante para você viver uma vida desgraçada, com tragédia. Não! Deus está criando esse gigante para que através desse incômodo que está te machucando, te corroendo, você reaja. Você toma uma atitude. E através da tua decisão de partir para cima de Golias, você vai receber uma coroa, que é a coroa da promessa. O que Deus tem para Davi não é o gigante. O que Deus tem para Davi é coroa. O que Deus tem para Davi não é humilhação. O que Deus tem para Davi é trono. O que Deus tem para Davi é promessa. O que Deus tem para Davi não é uma vida frustrada de derrota diante de Golias. O que Deus tem para Davi é um projeto para se cumprir. Então, enquanto tem muita gente que olha e está dizendo, nossa, é um grande gigante, é um homem muito grande, estou sendo até redundante, é um gigante, é um homem muito forte, Deus está dizendo, não é gigante não, é coroa. Enquanto tem gente dizendo, nossa, que deserto, Deus está dizendo, não é deserto não, é promessa. Enquanto tem gente dizendo, nossa, que vale terrível, Deus está dizendo, não é vale não, é projeto meu para a promessa se cumprir. Porque enquanto tem muita gente que só olha para Golias, Deus está vendo que atrás do gigante tem coroa, atrás do gigante tem promessa, atrás do gigante tem propósito. Então, tira o foco do gigante, pare de olhar para o gigante e olha para a promessa que Deus te fez lá atrás, que você vai chegar no trono, que você vai ser rei. E não tem nada que vai desestabilizar você no meio do caminho. Você não precisa ter medo diante dessa luta, porque você não vai morrer. Essa luta você não morre, porque essa luta Deus criou para te exaltar, para te honrar. Deus está permitindo o gigante para que a honra dele e o projeto dele se cumpra sobre a sua vida. Não que você venha passar pela morte. Essa não é a intenção de Deus. Então, pare de olhar para a lança do gigante, pare de olhar para o escudo do gigante, pare de olhar para o tamanho do gigante e olha para a coroa que você vai ter depois que você derrubar ele. Olha para o trono que Deus vai te colocar depois que você vai derrubar ele. Olha para a promessa que Deus já te fez lá atrás, dizendo que você é ser rei, e agora é essa oportunidade, é uma oportunidade única. Assuma a responsabilidade. Vá para cima de Golias, que essa vitória é sua e ninguém vai tirar da sua mão.